Fala pessoal, vamos lá, mais um vídeo aí para o canal. Essa vez a gente vai falar sobre Day Trade em ações. Day Trade em ações, a gente vai falar um pouco sobre como escanear, ou no dia anterior ou antes do mercado, e também mais ou menos ali o que você pode fazer para tentar fazer Day Trade da melhor maneira possível usando ações. Normalmente, vocês me veem muito usando mini índice, mini dólar, por exemplo, né, que são contratos futuros, são derivativos. E aqui eu estou falando de day trade em ações mesmo, ações da antiga Bovespa, né, que se juntou aí com a BMF e formou a B3. E por que eu estou falando disso? Porque a partir de hoje, né, terça-feira, 6 de maio de 2025, a XP zerou a corretagem em ações. Isso facilita demais para que a gente possa operar nesse mercado, né, fazer day trade nesse mercado. A gente já tem custos bem altos da bolsa, então zerar a corretagem para day trade foi uma tremenda bola dentro aí da XP. Mais uma coisa, na XP tem bastante alavancagem. Eu não aconselho que você use muita alavancagem, mas ações de primeira linha aí como Vale, Petro, você pode conseguir num dia até 300 ou 400 vezes de alavancagem aí para o que você estiver fazendo. Beleza? Então é isso. Vamos lá, direto ao ponto agora. Mostrar um pouquinho aqui como é que eu gosto, primeiro, de fazer o scan dessas ações. Bom, eu gosto muito de olhar as ações do Ibovespa. Tosse continua. Então, geralmente, eu vou no Profit e aí eu consigo aqui uma lista das ações da Bovespa. O pregão não terminou ainda, mas aqui o que eu faço? Uma vez que eu estou com a lista delas aqui, eu vou em variação e clicando aqui nesse botãozinho variação, ele me lista em ordem da maior variação para menor, positiva, negativa. E aí eu consigo ter uma ideia de ações de primeira linha, que estão no índice Bovespa, ou pelo menos as mais negociadas da Bolsa. E aí, a partir disso, eu faço uma linkagem aqui dessa lista, no Profit, com o gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, Cogna. Tá vendo? Eu clico duas vezes e ele me mostra o gráfico correspondente a essa ação. Eu estou olhando primeiro o diário, porque primeiro a gente vai falar do diário e depois a gente vai passar para os 5 minutos. Então aqui, ó, eu tenho essa ação, ela foi a que mais subiu hoje foi um dia de queda para o Ibovespa. O Ibovespa por enquanto está caindo 1,26% e a Cogna está subindo. Ela continua subindo, ela vem subindo e eu gosto muito de fazer esse scan olhando uma média móvel de 20 períodos, exponencial. E aí o que eu faço? Eu olho coisas de price action, olho, está se mantendo várias barras acima da média móvel. Ou então eu olho, isso aqui é um canal estreito, né? É uma tendência forte. Eu olho essas coisas e aí eu fico vendo se no dia seguinte faz sentido eu olhar com mais carinho para essa ação do que normalmente eu faço. Então, por exemplo, aqui é um canal estreito, está dando uma puxadona. Dependendo de como fechar essa barra, talvez eu dê uma olhada amanhã no que acontece se for acima dessa máxima. Por ser uma tendência forte do diário, então se eu fosse operar alguma coisa nela em day trade, eu ia provavelmente procurar compras. Mas do jeito que está aqui, eu não estou achando ainda tão boa. Mas é isso que eu vou fazendo, ó. Eu vou dando uma olhada, eu vou clicando e vou mudando as ações. Tá? E vou vendo aqui se eu tenho alguma coisa que me leve, que chame a minha atenção em termos de padrão. Essa aqui, por exemplo, está chamando a minha atenção, né? O Banco do Brasil. Então o que acontece? É um mercado lateral no diário e em mercados laterais, a gente no Price Action presta muita atenção quando faz uma nova máxima dessa lateralidade. Então nesse caso aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui essa máxima anterior e por enquanto, eu sei que ainda faltam uns minutinhos aí para fechar,
mas por enquanto o mercado está deixando uma barra aí de reversão, né? Então isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que vai me fazer olhar essa ação amanhã se eu for operar day trade em ações, tá? Então, estou achando até que já fechou isso aqui, tá? Ou está em leilão. Mas de qualquer maneira, uma coisa, geralmente eu olho mais tarde ou olho antes no dia, que agora eu estou gravando aqui. Mas ó, fez nova máxima, o mercado está lateral, fez nova máxima, não foi um rompimento forte, eu tenho uma falha de rompimento. Se você olhar, eu fiz 2 aulas semana passada, que estão lá no ao vivo aqui no canal, que fala de setups que eu entro para vender isso aqui. Só que isso se eu fosse fazer vendas no diário. Mas se eu for fazer day trade, eu não vou usar o diário. O diário eu só uso para escanear as ações. Então amanhã eu sei que eu vou dar uma olhada no Banco do Brasil, não sei se eu vou operar ou não, e provavelmente eu vou olhar o Banco do Brasil nos 5 minutos e vou ver se eu encontro algum tipo de operação de venda, né, a partir dessa linha aqui que eu tracei, que é a máxima anterior do diário. Beleza? Agora, por exemplo, eu não tenho nada para fazer nos 5 minutos. Se o mercado tivesse funcionando agora e tal, se eu fosse vender, se eu fosse procurar operações, eu não ia fazer nada aqui. Por quê? Ele está acima de um suporte, mas ele está lateral. Não tenho aqui uma reversão, não tenho nada demais aqui. Beleza? Então é isso que eu faço. Eu procuro padrões no diário. Deixa eu colocar de novo aqui para a gente pegar mais exemplos. E depois eu baixo o tempo gráfico para os 5 minutos, às vezes por 15 minutos, e procuro entradas. Então aqui, por exemplo, ó, gráfico diário. Isso do pregão de sexta-feira, ó. Dessa ação aqui, ó. Ela fechou na mínima, mas ela está meio num padrão de alta, então também não foi tão boa. Vamos ver se a gente acha algo que salte aos olhos. É uma coisa meio no olhômetro mesmo. E parece que é demorado, mas você faz aqui 60, 70, 100 ações muito rápido, se você sabe o que você está procurando. E eu estou procurando o quê? Coisas que eu conheço de price action. Uma MTR, uma barra de alta a partir de um suporte, e essa barra fechando na máxima, por exemplo, uma barra grande, um always in flip, um controle do mercado passando para os vendedores, não sei, uma wedge, alguma coisa aqui do diário que me chame a atenção, especialmente barras fechando na máxima e na mínima, barras fortes fechando na máxima e na mínima, me chamam muita atenção para fazer esse scan do diário, beleza? Ó, como seria o caso aqui dessa barra 81, por exemplo. Alternativamente, eu posso fazer esse scan usando médias móveis também. Tá? Muita gente prefere fazer assim. Então eu deixo geralmente uma média ou de 220 exponencial ou de 200 aritmética. E aí eu uso alguma média menor, pode ser a de 9, pode ser a de 8, só para ver se eu tenho uma tendência forte. Aqui, por exemplo, eu não tenho. Né? Tendência forte é só se mantiver de um lado só da média. Eu uso aqui essa média de 200 para me dar uma noção espacial, está perto, está longe dela. E eu uso, claro, sempre a média exponencial de 20 períodos ou a média aritmética de 20, 21 períodos. Não faz muita diferença qual você vai usar, isso aqui é só um scan. Isso é mais para quem está procurando uma maneira rápida de encontrar coisas que podem te levar a algo. Aqui, por exemplo, uma tendência forte. É realmente uma tendência forte? Eu não sei. Mas num primeiro scan, ela se mantém de um lado da média de... Essa aqui é de 8 ou de 9, tanto faz. E aí eu posso fazer um primeiro scan usando essas médias móveis para que eu possa selecionar algumas e depois ir um pouco mais a fundo. Ó, aqui também, ó. Essa aqui é média de 8 ou 9. Tá? São ações que estão subindo. Essa aqui, ó, também estava se mantendo, né, numa alta bem forte do diário, e agora uma possível bandeira final. É algo que eu vou olhar, provavelmente. Tá?
beleza? E aí você vai olhando e vai vendo. Ó, aqui, por exemplo, eu estou vendo o mercado perdido, não vou procurar coisas nessa ação, por exemplo, amanhã. Talvez eu procure depois de amanhã, mas amanhã eu não tenho nada. Beleza. Tá, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você pode usar alguma das técnicas para fazer scan. O que é o scan? É encontrar, selecionar algumas das centenas aí de ações que você pode operar para que você pegue algumas delas e observe no dia seguinte. Especialmente se você tiver várias telas, isso fica mais fácil, né, no dia seguinte. Lembrando que eu estou fazendo isso porque a XP zerou corretagem para day trade de ações, beleza? Então a gente vai operar muito mais ações aqui no canal ou mesmo lá na sala em função disso aí, beleza? E lembrando mais uma coisa, se você está inativo na XP há mais de 60 dias de mini contratos, mini índice, mini dólar, ou se você não tem conta na XP, se você abrir ou reativar a sua conta pelo link que está aqui abaixo, você com um contratinho só ganha profit grátis, ganha a minha sala ao vivo, né? Um mesinho da minha sala, beleza? Mas você tem que estar com o RLP ativo. E ganha corretagem grátis nos minis também, beleza? É isso aí. Vamos lá, vamos mudar aqui algumas coisas, espera aí. Vamos dar uma olhada agora, uma vez que eu selecionei uma ação, o que eu posso procurar? Tem gente, inclusive, que prefere não selecionar no dia anterior, não selecionar um pouco antes do mercado começar e simplesmente sair procurando ações que estabeleçam determinados critérios. Então, vou colocar aqui. Eu prefiro o gráfico de 5 minutos pelo tamanho das barras. As ações, lembrando que elas abrem às 10 da manhã só, tá bom? E lá para 5 normalmente já foi, né? Você consegue operar numa janela menor do que os futuros. O futuro abre às 9. Então vamos lá. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer um scan desse que eu falei. Uma coisa importante. Quando eu baixo para os 5 minutos, eu quero barras assim, como a barra 1. Se eu vejo essas barras que tem cara de falta de liquidez, ou seja, barras que não se mexeram muito provavelmente eu tive poucos negócios aqui. Eu não vou operar uma ação que tem uma cara assim. Não importa, tá de um lado da média, tá do outro, deu o padrão X. Não importa, beleza? Esse tipo de comportamento aqui, eu passo a ação. Mas aqui já está melhor, tá vendo? Aqui já são barras com cara de candles. E aí eu vou passando e vou procurando. E aí, invariavelmente, você acaba achando coisas. Para ações, eu gosto muito de usar as médias. Eu acho que ajuda bastante. Você não precisa usar as médias. Você pode... Quer dizer, as 3 médias, né? Você pode também usar a média de 20 períodos exponencial e usar ela para ver controle do mercado. Está se mantendo de um lado por várias barras, 10, 15, 20 barras, provavelmente melhor operar para aquele lado mesmo, tá bom? Mas eu acho que para ações é legal usar mais médias, especialmente essa aqui de 8, porque fica muito mais fácil para você fazer o scan, beleza? E você se localizar, porque você está pegando muitos ativos, você não está especialista em nenhum deles, você está fazendo um scan numa quantidade enorme de ativos, e é bom que você tenha algum critério para você selecionar dentre esses ativos que você não conhece tão bem. Tá. Quando eu falo não conhece tão bem, se você opera mini índice, por exemplo, você conhece tudo dele, quantos pontos é uma variação grande, quanto é uma variação pequena, como que ele costuma se comportar e tal. Aqui em ações, levaria muito tempo para você se inteirar. Então você pode usar indicadores, né, que isso vai te ajudar a fazer esse scan. Você vai passando, tá vendo? Aqui está tudo bagunçado, então eu acho que as médias ajudam nisso. Esse tem uma cara de eu não vou operar isso. Olha o tipo de comportamento. Vou vendo, não tem nada que me interesse aqui.
que é que eu busco? No final das contas, ações que tenham uma cara boa, né, que não esteja com aquela aqui, por exemplo, isso aqui foi hoje, dessa ação aqui, que é a Suzano. Tá? Beleza? Se mantendo de um lado só da média, de repente você acha uma venda. Gerdau aqui se mantendo de um lado na média de 20 períodos. Dá para você ir buscando vendas. Ó, a Uzi Minas, nos 5 minutos não está legal para operar ela. Repara que ações têm isso também. Tem ações que elas não vão bem no tempo gráfico muito pequeno. Mas que se você muda o tempo gráfico dela, às vezes ela fica legal de operar. Beleza? Aqui é o 15 minutos da mesma ação, da Uzi Minas. Beleza? Hoje, em especial, não tive nada demais, só na abertura que teve alguma coisa boa. Mas isso é uma dica boa também. Você tem que ir passando ações que pareçam que vão levar alguma coisa. Tá? Ó, a Petro, sempre a Petro. Olha como ela estava legal de operar. Se você encarasse o seguinte, bom, em média de 8 períodos, fazer um scan também. Ah, essa aqui tá legal, ó. Tá se mantendo de um lado na média, por exemplo, né? E de repente eu tenho uma barra forte saindo da média, talvez você não operasse essa primeira, talvez operasse, mas dali para frente buscasse estoque na média, buscasse vender abaixo de barras, beleza? E olha como você consegue operações. Digamos que você vendeu aqui a 20, tá? Você vendeu o fechamento dela. É mais uma alternativa para você buscar 1 para 1, ou até 2 para 1, 3 para 1, quase 4 para 1 no dia. Inclusive tem uma coisa interessante, tem uma estatística da própria bolsa que mostra que os day traders de ações vão melhor do que os day traders de futuros, né, como mini índice e mini dólar. Talvez isso seja em função da alavancagem, então não abuse das 300 ou 400 vezes de alavancagem que a XP dá para você. Ó, a JBS como estava legal. A JBS é a melhor que eu vi até agora. Tá vendo? De repente, ó, no dia de hoje, sei lá pela barra 5, ela começa a dar barras de baixa consecutivas, fechando na mínima. Ó, tá vendo? Dá para operar isso aqui, tanto usando esse sisteminha de médias móveis, quanto usando price action puro. Tá? Só que aí, o price action puro, repara como é mais fácil de ver. Eu acho muito mais fácil de operar. Mas é mais difícil de você encontrar as oportunidades, no sentido de que você tem que olhar mais coisas. Aqui eu tenho que olhar, teve um rompimento, eu tenho que olhar mais no detalhe. Então eu gosto de combinar essas coisas. Eu gosto de olhar. Primeiro eu faço um scan ali com as médias e aí eu chego e falo, por isso que eu deixo na aba uma cara diferente no gráfico, que ele já muda automático aqui para mim. Eu deixo também às vezes sem nenhuma média, para eu dar uma olhadinha, e às vezes eu olho o volume também, tá? Mas tudo isso só para fazer scan, só para fazer seleção de ações, beleza? Então, ó, aqui no Price Action normal, né? Vendeu a barra 7 aí da JBS, por exemplo, olha só o potencial. Digamos que você vendeu a barra 7, usou um stop na própria barra 7, o mercado andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o tamanho da barra. Eu sei que hoje foi um dia que caiu bastante, mas o potencial está dado. Deu trabalho até achar uma ação que teve essa cara toda, e talvez você não achasse isso em tempo real, se você não faz essa seleção bem feita, se você não tem prática. Mas ao longo do tempo, se você treinar, você vai conseguir encontrar, beleza? E um dos grandes problemas para operar ações era justamente justamente o custo. O custo de bolsa já é caro. Então, se você tem custo de bolsa e tem corretagem, fica muito difícil.
como a XP, para quem opera na XP, né, zerou a corretagem, fica menos ruim, né? Beleza? Fica menos ruim os custos, mas é mais uma alternativa de mercado. Várias vezes o índice ou o dólar estão de lado e você tem algumas ações com esse tipo de comportamento aqui, como a JBS ou como foi a Petrobras, beleza? A Vale teve alguma coisa hoje também. Não foi hoje. Bom, é isso aí, pessoal. É isso que eu queria falar aí sobre o scan de ações. A gente pode falar mais coisas, vocês podem escrever nos comentários aqui dúvidas. E é isso, tá bom? Então faz essa seleção que eu chamo de scan pelo diário. Você pode também não fazer essa seleção pelo diário e ir direto para os 5 minutos. Mas não dá para você ficar com muitas ações, porque senão você perde muito tempo e você não consegue operar, porque você fica tanto tempo buscando oportunidades que você não consegue aproveitar a oportunidade. Então, geralmente, é melhor você ter selecionado através do diário umas 4 ou 5 ações e aí você põe ela na tela e vai vendo. Se formou algum padrão, você opera. E, de novo, em ações e às vezes em CFDs também, eu gosto de usar as médias para selecionar ações. E às vezes eu até opero por essas médias móveis diferentes, beleza? A gente tem que ser flexível, porque a ideia é sempre ganhar dinheiro. É isso aí, pessoal. E de novo, quiser abrir conta aí na XP Investimento por esse link, você ganha um mês da minha sala e também profit grátis, corretagem grátis com apenas um contrato. Sem ser por esse link, são 200 contratos, então vale a pena. Beleza? É isso aí. Abração.